Especialmente, nós vamos, num primeiro momento, tratar da quarta abordagem, sob o título A Problematização, e no segundo momento, daremos a conceituação da quinta abordagem, sob o título A Síntese Pessoal. Todas as vezes que alguém se dispõe a fazer uma atividade metodológica mais elaborada, levando em conta as necessidades técnicas para a compreensão de um texto teórico, ou seja, um texto de origem filosófica, científica, tecnológica, a primeira pergunta que surge é justamente essa: o que é problematizar? Quando recorremos ao texto do professor Antônio Joaquim Severino, a primeira coisa que ele clarifica é justamente esta: que a problematização é uma atividade que será feita em grupo, deverá ser feita em equipe, levando em conta todos os expedientes técnicos, analíticos já realizados anteriormente, perpassando pela análise textual, perpassando pela análise temática e perpassando pela análise interpretativa. E a grande questão é que compete às pessoas que compõem a equipe é justamente esta: buscar, nas atividades elaboradas individualmente, elementos convergentes, elementos divergentes, a fim de ampliar o grau de absorção das informações derivadas do texto, que é o chamado texto base. Um outro esclarecimento que o professor Severino nos dá é justamente este, que não podemos confundir essa quarta abordagem, chamada problematização, com um dos itens da segunda abordagem, que é o segundo item em que nós identificamos o problema, o fator que motivou, o fator que provocou o autor a escrever sobre certo conteúdo, sobre certo texto. Daí a importância de diferenciarmos os objetivos da quarta abordagem, chamada problematização, com um dos itens, o segundo item da segunda abordagem, intitulada análise temática. Em outras palavras, o que nós vamos de fato fazer na quarta abordagem? Se nós elencássemos 3 objetivos, nós poderíamos indicar esses que estão aí justamente na tela. Primeiramente, nós vamos realizar a seleção dos problemas internamente, com base nas atividades realizadas pelas pessoas que agora estão integrando a equipe, que tem a missão de realizar esta problematização. O segundo objetivo é provocar entre os integrantes que estão realizando essa atividade o levantamento de problemas cruciais, significativos, a fim de gerarmos uma discussão mais ampliada, coletiva. Dessa forma, de uma reflexão interna entre os membros que compõem a equipe, nós vamos para o segundo momento destacarmos as questões mais preponderantes, mais significativas, a fim de ampliarmos para a coletividade, para as pessoas que eventualmente só tiveram a leitura do texto base e parcialmente algumas coisas feitas de uma forma muito mais superficial do que as pessoas que agora estão envolvidas nesta atividade denominada problematização. E, sem dúvida alguma, o grande objetivo da quarta abordagem é fortalecer os integrantes a debater, a refletir as questões explícitas, aquelas que muitas vezes todas as pessoas que compõem a equipe extraíram do texto base
e, principalmente, atentar-se às questões implícitas, que normalmente são aquelas que uma pessoa ou outra foram capazes de inferir do texto. Justamente, nessas ações, nós teremos a obtenção de dados, de materiais que favorecerão na compreensão interpretativa por meio de um salto qualitativo, ou seja, indo além, extrapolando, fazendo compreender algumas coisas muito mais significativas que, a princípio, quem leu ou que fez as três primeiras abordagens não tinham captado anteriormente. Quando as pessoas me perguntam, professor Benê, que tipo de atividade seria mais próxima da atividade chamada quarta abordagem, problematização? Eu gosto de dizer que a mais próxima dela seria os seminários temáticos. Esta modalidade de atividade em equipe, chamada seminários temáticos, elas não são iguais às aquelas atividades que são feitas em equipe no primeiro, segundo, terceiro semestre do curso. Normalmente, quando um professor permite que estudantes montem grupos com base em um texto, a primeira tendência é justamente essa: as pessoas pegarem o texto e dividi-lo em partes. E cada pessoa fica responsável por uma parte. A pessoa lê o conteúdo, cria o slide, prepara uma apresentação. E muitas vezes sem integrar, sem compreender a totalidade das premissas constantes no texto. Agora, nos seminários temáticos, a primeira exigência é que todas as pessoas que compõem a equipe já tenham feito as partes relacionadas à análise textual, as partes relacionadas à análise temática e as partes relacionadas à análise interpretativa. Se nós, então, fôssemos designar competências para as pessoas que estão à frente de um seminário temático, nós diríamos assim, que a primeira exigência é que a equipe expositora lesse o texto base, realizasse as pesquisas constantes em cada uma das abordagens, a análise textual, a análise temática e a análise interpretativa. E, por último, deve preparar o tema tendo em vista uma exposição que será realizada para um grupo maior, que muitas vezes esse grupo é composto por pessoas que apenas leram superficialmente o texto, sem ter realizado, no caso, as análises textual, temática e interpretativa. Uma segunda função de competência da equipe expositora seria a criação de uma apresentação oral, com recursos gráficos visuais, slides recorrendo às ferramentas como Prezi, Canvas, PowerPoint ou outros recursos gráfico-visuais existentes. E é sempre importante reforçar que, em termos técnico-metodológicos, o recurso gráfico-visual, os slides, são um meio, mas não dizem respeito ao conteúdo em si, já que o conteúdo deve ser de domínio pleno de cada uma das pessoas que compõem a equipe expositora desses seminários temáticos. E o terceiro grande objetivo de uma atividade mais bem elaborada, como esta, que chamamos de seminários temáticos, deve propiciar o debate entre os estudantes, entre as estudantes. E, nesse sentido, a grande missão que a equipe expositora tem é realizar esses empreendimentos, a fim de gerar a discussão, o debate. Daí entendermos o porquê que esse conteúdo se chama problematização. Benê, mas se a equipe responsável tem essas funções,
qual seria a função docente? Ou seja, o que compete ao professor que vai participar, que vai presenciar, que vai avaliar essa quarta abordagem chamada problematização? A primeira coisa que o professor deverá fazer é, antecipadamente, deve criar critérios avaliativos de como deve ser realizada a apresentação oral, já que esses parâmetros, essas diretrizes, devem ser realizados antes da ocorrência da apresentação. Um segundo elemento que compete ao docente é a definição do tempo que durará a apresentação da equipe. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora? Quanto tempo será destinado ao debate, à reflexão? E, por último, compete ao docente fazer a avaliação do mérito que a equipe expositora realizou. E, nesse sentido, apresentando os pontos positivos, os pontos negativos, fazendo as correções necessárias para as próximas apresentações, tendo em vista aquela ficha avaliativa que antecipadamente o professor havia construído. Renê, a fim de reforçarmos a função da equipe, o que efetivamente a equipe expositora deverá preparar? Então, deverá preparar todo o conteúdo que originalmente as pessoas fizeram isoladamente, individualmente. Vamos supor que o nosso cenário temático, responsável por essa problematização, tenha 4 pessoas. Então, a primeira coisa, nessa primeira reunião, nós pegaremos essas 3 grandes abordagens, a fim de entendermos como cada estudante desempenhou cada uma dessas ações. Por exemplo, na análise textual, esses 3 itens, pesquisa biográfica, pesquisa lexical e a esquematização e a sua montagem, como cada pessoa elaborou? Em relação à pesquisa biográfica, nós tratamos de 2 variáveis. Variável 1, formação acadêmica. Variável 2, experiência profissional. Dessas 2 variáveis, nós comentamos que o ideal é que recorrêssemos a 5 fontes. Todas as pessoas recorreram às 5 fontes. Os resultados encontrados para essas 2 variáveis ligadas à pesquisa biográfica foram os mesmos? Se não, fazem as correções, fazem os ajustes, ampliam essa documentação, que será a base da apresentação oral. Segundo item, pesquisa lexical. Nós vimos que nesse item aqui, ele perpassa por todo o conteúdo estruturado no texto teórico, recorrendo aos vocábulos, às teorias, doutrinas, títulos de obras, nome de pensadores e pensadoras, informações conceituais específicas que requerem um esclarecimento, recorrendo os verbetes adicionários de língua portuguesa, tanto os impressos quanto os eletrônicos, e ao passo que as informações conceituais, doutrinárias, títulos de obras, nomes de pensadores e pensadoras, informações muito específicas tratadas como movimentos históricos, datas mencionadas, deverão se recorrer às fontes apropriadas, especializadas, como dicionários de área, como também dicionários especializados, além desses, enciclopédias, preferencialmente as eletrônicas. E nós sugerimos em nossas atividades, pelo menos recorrer a 3 fontes variadas. Se eventualmente encontrarmos em uma das fontes as mesmas informações já vistas numa fonte já consultada, recorreremos a uma 4ª fonte, ou uma 5ª fonte, ou uma 6ª fonte, com o objetivo de ampliarmos aquela informação, o domínio conceitual e lexical. Feito isto, nós vamos, então,
para a montagem da esquematização. Primeiramente, observamos tudo aquilo que as pessoas elaboraram. O que foi visto olhando o conteúdo da introdução, o conteúdo do desenvolvimento do texto, olhando atentamente a conclusão. Como que nós faremos essa documentação lógico-sequencial das ideias processadas pelo autor? Nós vamos utilizar, por exemplo, tópicos frasais? Então, com frases claras, curtas, objetivas, nós vamos então fazer a documentação perpassando todas as partes estruturantes do texto. No início, introdução, no meio, desenvolvimento e na conclusão. E montaremos esses tópicos frasais, a fim de entendermos a sequência das ideias apresentadas pelo autor, pela autora do texto. Se nós recorrermos a outra estrutura, então aí, como se fosse um organograma, um fluxograma das ideias, tudo é deliberação das pessoas que compõem essa equipe. Fechada a primeira abordagem, passamos a revisar a segunda abordagem. De posse desses 4 elementos estruturantes, a resposta que foi obtida do tema é comum a todas as pessoas que fazem parte da minha equipe? O problema gerador do texto é o mesmo apontado por todas as pessoas que compõem a equipe? A tese, que é a resposta, a solução clara e definitiva ao problema, é a mesma encontrada por todos os membros da equipe? E o ponto mais importante, os 4 ou 5 argumentos mais relevantes que compõem o texto, tendo em vista o seu vínculo lógico direto com a tese, já que a argumentação é a justificativa teórica, material, bibliográfico, documental, que validam a tese como solução definitiva. Esses 4 ou 5 argumentos encontrados são os mesmos pelas pessoas que compõem a equipe? Se a resposta for sim, maravilha. Mas se a resposta for não, nós repassaremos todo o texto, olhando argumento por argumento e fazendo o seu vínculo direto desse conteúdo com a tese defendida. Havendo sincronia, havendo harmonia, validando, corroborando, aí a equipe vai montar essa documentação no intuito de gerar aqueles dados que serão apresentados posteriormente para a plateia, que assistirá e depois debaterá o conteúdo do seminário temático. Daí o termo problematização. Terceira abordagem, repassando, revisando. Será que esses 2 relacionamentos lógicos, o estático, tomando como parâmetro, olhando atentamente a classificação decimal de Dewey, 001.42, que trata de metodologia, olhando atentamente a classificação decimal universal, 001.8, que trata de métodos, metodologia, perpassando por toda a produção bibliográfico-documental do autor, levando em conta os conteúdos que este autor, que esta autora escreveu sobre o mesmo tema, ou seja, tratando do assunto metodologia. Dentro de um exemplo hipotético, encontramos 55 documentos entre os artigos opinativos, os artigos científicos, capítulos de livros, livros e orientações expedidas. Será que todas as pessoas que compõem a minha equipe encontraram as mesmas informações? Se a resposta for não, quem ampliou a investigação lógico-estática subsidiará as demais pessoas que compõem a equipe no intuito de encontrarmos um denominador comum e investigarmos aquelas 3 grandes perguntas que fazem parte do conhecimento lógico-estático. Primeira pergunta, se o nosso autor, se nossa autora repete os mesmos tipos de argumentos.
em diferentes publicações realizadas. Segunda pergunta, verificando se o nosso autor faz uso dos mesmos vocabulário, recorre às mesmas teorias, doutrinas, pensadores e pensadoras, se ele tem o hábito de citar as mesmas obras o tempo todo. Então, todos esses elementos são fatores limitadores no processo discursivo argumentativo desse autor, que vão ser as bases da minha crítica e do meu diálogo, que são objetos da ação exclusiva da terceira abordagem, chamada análise interpretativa. Feito isto, dentro dessas 55 obras, algumas que têm elementos significativos, como ilustrações, como inserção de tabelas ou qualquer outro elemento aditivo que enriquece o grau de compreensão do texto. Se isso ocorrer, conforme nós vimos na subseção 2.2.1, lá o autor citou, trouxe uma ilustração, embora tenha cometido um problema técnico, chamou no primeiro momento de esquema, depois chamou de fluxograma, e na documentação normativa ele vai lá e chama de figura 2. Então é sempre importante, quando nós fizermos uma documentação trazendo uma transcrição direta, de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que também tenhamos o cuidado técnico de trazer a transcrição desses dados. O autor, lá na página tal, chamou de esquema, o autor, na página tal, chamou de fluxograma, mas na hora de documentar a ilustração, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, documento criado em 1993, normas de apresentação tabular, o autor chamou de figura 2. Então, tem isto, tem esses erros, tem alguns acertos, tudo isso eu documento, a fim de fazer essa crítica, ao pôr em crise, a fim de gerar o discernimento como base de compreensão dessa primeira parte da análise interpretativa, que é o relacionamento lógico-estático. No segundo momento, os integrantes da equipe, as pessoas que compõem a equipe, farão a análise dos dados coletados no relacionamento lógico dinâmico. Seguir o critério da nacionalidade, a fim de delimitar o vasto campo investigativo, é estabelecer um critério com a data de publicação retroagindo 10 anos, quando pouco publicada, 3 anos, quando muito publicada. Fez o checklist nas editoras ligadas à nacionalidade do autor, da autora, a fim de limitar o campo de extensão da pesquisa. Fez tudo isso corretamente, tomou como parâmetro o tema metodologia, levando em conta CDD 001.42, CDU 001.8, que são classificações decimais que tratam sobre o assunto métodos, metodologia. Se sim, quantos livros foram obtidos nessa varredura, nessa investigação? Exemplificando, conseguimos 8 livros, ótimo. Marcaremos o nome desses 8 livros, nós identificaremos o título dessas obras e subtítulos, identificaremos a autoria, se é individual, se é coletiva, o nome da editora e a data de publicação da obra, tomando como parâmetro os dados que vão estabelecer uma contrastação do meu autor com esses 8 autores que versaram, que escreveram sobre o mesmo tema, métodos, metodologia. Todos aqueles itens que correspondem à análise da coerência lógica, que investiga a qualidade técnica dos argumentos, e aqueles dados relacionados ao grau de contribuição, o nível de originalidade, o grau de relevância, como que aquela obra contribui sistematicamente para
aquele campo do conhecimento, para aquela área do saber. Esses elementos foram avaliados, levando em conta esses 8 autores comparados ao meu autor, que tratou sobre o assunto metodologia. Todas as pessoas que compõem a minha equipe conseguiram encontrar a mesma quantidade de autores e autoras? Se a resposta for não, nós vamos juntos agora, no plano interno da equipe, revisitar esses dados, a fim de gerar uma nova compilação, a qual será transformada justamente nisto, que nós chamamos de seminários temáticos. Por último, conforme nós explicamos, montaremos os slides. Feitos os slides, prepararemos as questões fundamentais que gerenciarão as bases qualitativas a fim de expandirmos, gerarmos esse salto qualitativo na compreensão e interpretação daquele texto. E esta função, conforme nós vimos, é uma função específica dessas pessoas que leram o texto base e que fizeram as 3 primeiras abordagens: a análise textual, a análise temática e a análise interpretativa, trazendo todos esses elementos específicos, peculiares a cada uma das abordagens. Se de fato isso foi feito, excelente, gera-se um documento e a equipe apresenta esse conteúdo para uma vasta plateia, para um grupo maior, bem maior de integrantes do que aquele que compunha a minha equipe e o meu grupo no processo de revisão dessas 3 abordagens. Esta é uma proposta de uma excelente problematização, que visa aí ampliar grandiosamente o processo de compreensão das ideias de um texto teórico.